Olá, minha irmã, meu irmão, espero que você esteja bem. Se não tiver, vai ficar, tá? Peço que você ore comigo para a gente entender o que o Senhor tem para nós hoje, tá bom? Vamos lá. Papai do céu, obrigada por tudo, cuide de cada um de nós, nos guarde, nos livre e nos proteja, Pai, desse dia. Peçamos o seu santo bom Espírito de Jesus Cristo, que habite em cada um de nós e que nós possamos fazer a sua vontade nesse dia. É que nós pedimos e te agradecemos por Jesus Cristo. Amém. Amém. A gente vai ver hoje Lucas e o capítulo é o 8 e o versículo é o 19. Peço que você leia comigo, por favor. Tá bom? Vamos lá. A família de Jesus. Vamos ver. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos. E não podiam aproximar-se dele, por causa da multidão. E foi-lhe dito, então, lá fora, tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. Mas respondendo, ele disse-lhe, minha mãe e meu irmão são aqueles que ouvem a palavra de Deus e executam. Gente, o que Deus queria dizer isso? Ele quis dizer isso com a sua própria família. Gente, sabendo que Maria era uma mulher santa, uma mulher total, que ela foi merecedora, né, de Jesus, né, nascer no ventre dela, ela foi merecedora, tá? E os seus irmãos também eram pessoal educados por Maria. E também eles eram pessoas, né, top dos top, né, pessoas tementes ao Senhor. Mas por que ele diz isso bem aqui? A minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e executam. Por que ele fala isso aqui? Gente, aqui é bem claro do Senhor dizer quem é realmente do céu, quem é realmente de Deus, é aquela pessoa que entende o que é certo, né, e que entende o que é errado e executa e faz o que é certo. E tem nojo do que é errado e não fazem, tá? Aquelas pessoas que obedecem a palavra do Senhor, porque tudo está revelado para nós, tudo está escrito, tudo a gente sabe o que é certo e o que é errado. O que é errado nos machuca, nos faz nos chorar, né? O que é errado nos faz dor. E o que é certo nos dá amor, nos dá prazer, nos dá comunhão, nos dá alegria, nos dá paz, nos dá felicidade. Não é verdade? Tudo que é de Deus dá essas coisas, porque Deus é amor. Tudo de Deus tem isso, tem alegria, tem paz, tem mansidão, tem... Mas o que é do mal traz-nos angústia, traz-nos dor, traz-nos sofrimento. É a mesma coisa de uma comida, quando a gente come, a gente sabe que aquela comida, cedo ou mais tarde, ela vai nos fazer mal. Então, tudo que é mal, e tudo que é bem, é bem. Então, Jesus, ele está dizendo bem claro, aquele que faz a vontade de meu Pai, esse sim é meu irmão. Gente, tá observando o que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Então, se eu quero ser um irmão de Jesus, se eu quero ser filha de Jesus, se eu quero ser princesa de Jesus, eu preciso rever os conceitos de Jesus. Eu preciso ver os ensinamentos dele para que eu adquira isso para mim e que eu seja parecida com Jesus. Porque as princesas e os príncipes de Jesus têm as mesmas características dele. Tem as mesmas. Então, se nós não temos essas características de Jesus, nós temos que o quê? Pedir o Espírito Santo de Deus. Porque quem tem Jesus tem um Espírito Santo. O Espírito Santo é que está aqui, que nos molda, que nos ajuda, que nos conduz, né? Planeja nosso caminhado com Ele. Né? E a gente faça a vontade de Deus, a vontade de Jesus, e não a nossa própria, porque a nossa é para a morte. Mas a de Jesus é para a vida e vida eterna, e vida de abundância.
Então, nós precisamos rever os nossos conceitos. Se nós queremos ser princesa, príncipes, irmãs, irmãos de Jesus, precisamos fazer a vontade de Deus. Precisamos deixar que Deus nos conduza. Precisamos deixar que Jesus seja feita a vontade de Jesus na nossa vida, a cada dia. E quando a gente tem os nossos gostos diferentes de Deus, nós precisamos pedir, porque nós já estamos salvos. Nós já estamos com o nosso passaporte para o céu. Mas nós precisamos buscar isso, nós precisamos ir até o aeroporto, nós precisamos ir até o carro, nós precisamos botar a gasolina no carro ou do avião para que a gente vá fazer a nossa viagem. A mesma coisa de Jesus. Se nós queremos Jesus, nós precisamos do Espírito Santo, que Ele é o nosso óleo, é a nossa tudo, é Ele que nos conduz para chegar até Jesus. Então, nós precisamos do Espírito Santo para que Ele faça essa transformação necessária que eu preciso para que nós chegamos até lá em Jesus, até morar com Ele no reino do céu. Então, se nós temos características diferentes de Jesus, porque nós já estamos salvos, então a gente precisa se humilhar perante Deus. Senhor, eu sou pecador, eu sou pecadora, me ajude. Eu gosto disso, eu gosto daquilo. Isso eu sei que não te agrada porque nós sabemos o que agrada a Deus. Então, se não agrada a Ele, é morte para nós. Então, precisamos botar os nossos conhecimentos, o nosso eu, nas mãos de Deus, para que Ele faça essa transformação, para que nós sejamos parecidos com Jesus, para que nós sejamos princesas e príncipes de Jesus. Amém? Espero que essa palavra venha ter ajudado a cada um de nós a ser pessoas melhores, ou nós queremos realmente ser transformados pelo poder do Santo Bom Espírito de Jesus. Amém? Vamos orar comigo, por favor? Papai do céu, obrigada por tudo. Cuide de cada um de nós. Transforme-nos para Ti. Nos dê fé, nos dê sabedoria, nos dê confiança, humildade. Cuide de cada um de nós, Pai, do nosso eu. Nesse momento, entrego todo mundo aqui que está orando contigo, Pai, para que o Senhor venha fazer essa transformação que precisa, Senhor. Peço também, Senhor, pelas pessoas que estão fazendo hemodiálise, que estão, Pai, com CA, que estão também, Pai, com depressão, ansiedade. Peço pela vida de cada uma dessas pessoas e outras enfermidades que eu acabo nem tendo conhecimento, paralisia facial, paralisia, várias outras coisas, Pai. Só o Senhor conhece a vida de cada um, mas nesse momento entrego esta pessoa nas suas mãos, que o Senhor venha restaurar, curar, fortalecer e libertar, Pai, de todas as suas enfermidades, todo o mal que está nesta pessoa. Que o Senhor cure em nome de Jesus. Obrigada por tudo e te agradeço sempre por Jesus Cristo. Amém. Amém. Até o próximo vídeo. Se você gosta desse conteúdo, compartilha, curta, né? E Deus vai nos recompensar, porque a palavra dele não é minha, né? E não é nossa, mas é do nosso Criador. E seja feita a vontade dele, todo sempre até ele voltar nas nossas vidas. Amém.